Pensando uma coisa. Então tá. Beleza. Então, aqui, né, retomando o que nós estávamos falando anteriormente, né? Então, aqui, eu chamei de P1 a solução com a raiz de 2, né? E eu chamei de P2 a solução com o 1,4142. Né? Então, o que acontece aqui nessa solução? Eu usei esse número com essas 4 casas decimais, apenas essas 4 casas decimais, e obtive esse resultado. Então, quando a gente olha para esse resultado, a gente vê, né? Então, eu vou considerar esse aqui o valor exato, o valor mais próximo. Ele não é o valor exato, ele é o valor mais próximo. Então, vê que 41, 42, 136. 41, ou seja, nós temos apenas estes 2 dígitos exatos. Estes 2 dígitos aqui, nós temos dúvida sobre ele. Né? Então, nós verificamos que nós temos um erro. Quanto é esse erro? Né? Para fazer isso, então, nós computamos o erro absoluto, ou seja, a diferença entre eles, e depois a gente, então, calculou o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro. Esse valor verdadeiro aqui, né, nós consideramos esse valor aqui, né, valor verdadeiro. Mesmo a gente sabendo que esse valor verdadeiro aqui não é tão verdadeiro assim, né? Primeiro, porque eu limitei o número de casas decimais, mas ele é o mais próximo do verdadeiro, muito mais próximo do que esse aqui. Né? Por que eu sei que esse aqui é o mais próximo do verdadeiro? Né? Porque a gente considerou a raiz de 2 só no último momento, ou seja, a gente trabalhou de forma analítica até quando pôde. Chegou um momento em que nós não conseguimos. E aí, a gente vê a questão da solução analítica. Essa solução aqui, sim, ela é exata. Né? Ah, professor, mas o raiz de 2, ela é exata, ela está toda a tudo que tem no raiz de 2, ele está imerso dentro nesse simbolismo, certo? E a partir do momento que eu faço a raiz de 2, eu tenho, então, um problema de erro. Tá? Porque a raiz de 2 é um número irracional, e como número irracional, esse número ele não tem, ele é uma dízima periódica. Né? Ou melhor, não é uma dízima periódica, não dá nem para dizer que é uma dízima periódica. Ele é um número com infinitas casas aleatórias. Ou seja, ele não é uma dízima periódica, ele é uma dízima infinita. Certo? Para entender um pouco a diferença entre erro relativo e erro absoluto, né, temos esse problema aqui. Então,
Então, se a gente tem, né? Se a gente tem a tarefa de medir o comprimento de uma ponte e de um rebite, né? A questão é, então, a ponte obteve 9.999 centímetros e o rebite a gente mediu e obteve 9 centímetros. A questão é, qual é a medida mais precisa? Né? Então, aquele que mediu a ponte encontrou 9.999 e quem mediu o rebite que obteve 9 centímetros. Qual dessas medidas é a mais precisa? Bom, sabendo que a medida verdadeira da ponte é de 10.000 centímetros e do rebite de 10 centímetros, então vamos ver o seguinte. Se eu pego o rebite, o meu erro absoluto do rebite é 1 centímetro. Qual é o erro na medida do rebite? O erro relativo. O erro relativo é de 10%. Né? Ou seja, eu peguei o erro absoluto, dividi pelo valor verdadeiro, multipliquei por 100, deu 10%. Agora, se eu pego a ponte, a gente vê, o erro absoluto da ponte também é de 1 centímetro, ou seja, o erro absoluto é o mesmo. Então, eu não posso quantificar qual dessas duas medidas é a mais precisa pelo erro absoluto, né? Mas pelo erro relativo. E quando eu olho para o erro relativo, qual é o relativo na medida da ponte? 0,01%. Ou seja, qual das duas medidas é a mais precisa? Obviamente, a medida da ponte. Né? Quem disse isso? O erro relativo. Então, o erro relativo, ele é uma medida. Quanto? O erro relativo é uma Porra. medida, Tô né? com 1 milhãozinho. Que tal de desligar os 1 milhão. microfones? Deixa eu só ver quem é o santo Nossa. de descobrir. Né? Enfim. Então, a gente vê que o erro relativo ele permite que a gente possa comparar, né, medidas de erro. Dizer assim, olha, essa medida aqui ela está mais longe do valor verdadeiro, mesmo que o erro absoluto seja o mesmo, certo? Bom, quando nós estamos trabalhando com cálculo numérico, quais os erros que nós temos? Né? Aí nós não estamos falando da quantificação. Quantificar um erro, erro absoluto, erro relativo. Agora, a espécie desse erro. Né? Por exemplo, um erro clássico é o erro de olhar para a tela da calculadora e copiar o número errado. Né? Nós estamos falando desse tipo de erro. Então, que tipo de erro nós temos quando nós trabalhamos com números? 2 erros. O erro de arredondamento e o erro de truncamento. Esse erro aqui é o erro que o computador causa. É o erro do cálculo, o erro do computador. E aí o computador é calculadora, o ser humano, a limitação da representação, certo? Esse erro aqui ele tá ligado à limitação da representação do número. E esse erro aqui ele está ligado ao método. Vamos falar dele mais na semana que vem. Ele é o erro do método, certo? Todo erro, todo cálculo, todo método numérico, ele tem um erro de truncamento. Ou seja, ele não é... Ele tem um erro que a gente chama de quebra. Né? Para ele chegar a um valor exato, eu vou precisar repetir o processo infinitas vezes. Né? Então,
Então, vamos começar a falar. O que é um erro de arredondamento? Ele se deve à limitação da representação do número. Então, a raiz de 2, o número de Euler, por exemplo, eles têm limitação de representação. Como é que eu tenho 1,4142? Eu não conheço mais da raiz de 2. O número de Euler eu conheço só 2 casas. O famoso π. 3, 14. Não conheço mais de cabeça. Então, nós temos aqui uma limitação na representação do número. Será que essa limitação é só minha, que não consigo ir mais do que isso? Não. É uma limitação do computador também. Então, o computador, ele só tem, por exemplo, esse que eu estou usando aqui, ele tem uma limitação de 64 bits. Né? Ou seja, ele tem 64 bits para representar um número em binário. Ou seja, ele tem 64 espaços para representar um número binário. Aí, quais essas combinações que eu tenho de zeros e uns, ou seja, você vê que ele já tem uma certa limitação. Né? Então, a representação na calculadora, a representação na máquina, ela é limitada. Ou seja, ela imprime um erro de arredondamento. Então, qualquer computador, qualquer máquina que você usa, ela está arredondando. E ela está fazendo um erro. O erro de truncamento, né, ele é um erro devido ao modelo, certo? É um erro de cálculo, né? Ou seja, o modelo, ele, por si só, ele tem um erro. Por que ele vai apresentar esse erro? Porque muitos modelos, né, os famosos, por exemplo, os métodos iterativos, né? A gente vai falar muito deles. Os métodos iterativos, para você ter o valor exato, você até chega no valor exato um dia. Por que eu falo um dia? Porque você vai ter que repetir o processo infinitas vezes. Mas por que a gente não repete infinitas vezes? Ora, a gente vai ter que ir para o infinito. Então, a gente só tem 5 minutos para fazer o... Então, a gente tem que quebrar o processo. Então, nós temos que truncar. Então, esse é o erro de truncamento. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais dele. Então, da onde que começa a vir o erro de arredondamento? Eu não vou me alongar muito na representação de máquina, tá? Antigamente, até eu entrava muito. Por exemplo, eu, quando fui aluno de cálculo numérico, né, acho que foi, sei lá, 3 semanas em cima do erro de representação de máquina, representação binária, papapá. Eu acho que essa é um assunto interessante. Sei lá, uma disciplina de introdução à informática, né? Não em cálculo numérico. Mas, enfim, um número, a máquina, né, seja o computador, a calculadora de vocês, ele tem uma forma de representar o número. E essa forma de representar o número é que causa o erro. Né? É que causa o erro de arredondamento. Então, essa forma de representar o número depende da base. O computador, ele usa a representação binária, né? Ou seja, é uma sequência de zeros e uns. Né? Então, ele tem um número de casas, né, que ele pode representar. E aí ele vai estar contando o sinal positivo e negativo, e ele vai estar contando também o expoente. Por exemplo, esse número aqui é a forma como o computador representa o número 7. Então, essa aqui é a forma como um computador representa o número 7. Ok.
número V. Então, imagina o π. Ele vai representar todas as infinitas casas? Não, ele vai representar, né, apenas o número de casas que ele consegue. A calculadora, ela representa 11 casas. Ela só apresenta 10, mas ela sempre faz as contas com 10 casas. Tá? E o resto? Mandou embora. Esse resto que ele manda embora é um erro de arredondamento, certo? Então, quando a gente arredonda, a gente manda embora uma parte do número. Né? Bom, aqui tem toda uma novela sobre o que é arredondar, né? O que são dígitos significativos, né? Então, um dígito significativo de um número em uma base beta, né? Então essa base pode ser a binária, pode ser a decimal, né? São todos os algarismos de 0 até beta menos 1, ou seja, por exemplo, base 2, então de 0 a 1, ou base 10, de 0 a 9, que compõem o número. Então, o número ele é composto por dígitos, né? Dígitos desta base. Então, na base 10, os dígitos que compõem é de 0 a 9. Né? E arredondar, né, um número para um número de menor número de dígitos. Ou seja, quando eu estou arredondando, eu estou pegando um número com o menor número de dígitos. E esse arredondamento ele é feito, né, as regras de arredondamento que se conhece por aí, elas são feitas para manter o menor erro, certo? Ou seja, as regras de arredondamento elas são feitas para manter o menor erro. Nós não vamos falar muito disso, né? Por exemplo, o clássico, né? Eu tenho esse número e aí eu faço um arredondamento, né? Eu vou escrever ele de forma menor. Eu tenho aqui 5 casas. Eu vou escrever ele com 4 casas, né? Então, qual é o melhor arredondamento? Esse ou esse? Bom, para saber qual é o melhor arredondamento, eu tenho que avaliar o erro relativo. Então, o erro absoluto do primeiro e o erro absoluto do segundo. Opa. Então, o erro absoluto do primeiro é de 0,007. Né? E o erro absoluto do segundo é de 0,003. Bom, a gente pode até fazer o erro relativo, mas aqui a gente já sabe que esse valor aqui, né, é o melhor. Ou seja, é o menor erro absoluto. Então, ele me apresenta o menor erro absoluto. Então, o melhor arredondamento é esse aqui. E a gente pode ver que a regra que a gente conhece, né? Se eu vou arredondar esse número, né? Como esse número aqui é maior que 5, a gente, então, troca esse dígito por 9. Certo? Não permanece com o dígito 8. Se permanecer com o dígito 8, o erro vai ser maior. Então, as regras de arredondamento que se conhece são para isso. Antigamente eu falava dessas regras, enfim, vamos indo adiante. Então, o erro de arredondamento ele está ligado ao erro de representação do número, certo? Toda vez que você usa um computador, uma calculadora, você está tendo problemas de erro de arredondamento. Então, vamos começar a falar do erro de truncamento. O erro de truncamento ele é um erro relacionado ao método. Como assim, professor? Ora, por exemplo, como é que o computador calcula uma raiz quadrada? Né? Ele tem uma formulação para calcular a raiz quadrada. Né? A gente vai falar disso mais adiante. Ele tem uma forma de calcular a raiz quadrada. E a forma que ele usa para calcular essa raiz quadrada é limitada. Ou seja,
ele vai te dar um valor muito próximo do verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Tá? Por quê? Porque o método que o computador vai usar, que a calculadora usa, ela não vai fazer os infinitos processos que ele tem que fazer. Ele vai fazer até um ponto. Certo? Então, ele fazer até um ponto é o erro de truncamento. Certo? Para ele chegar ao valor exato, ele teria que fazer infinitos processos. Ou seja, repetir o processo infinitas vezes. Então, aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, né? Então, eu tenho a função raiz quadrada. Então, a função da calculadora que calcula a raiz quadrada pode ser representada dessa maneira. Né? Quando eu aperto a tecla raiz quadrada, eu estou pensando nessa função. Né? F de x igual a raiz de x. Então, eu digitei o 9. Né? Você foi lá e digitou o 9. Deu Enter. Aí você selecionou a função raiz. Deu Enter. Saiu 3. Né? Então, você usou essa função. Então, o que está por trás dessa função? Bom, uma metodologia é essa. Né? Extremamente limitada, ela é bem limitada. Mas ela é boa, né? Quando? Né? Na vizinhança de 1. Ou seja, se eu olhar aqui, né, número 1, na vizinhança do número 1, ela é boa. Por quê? Vamos olhar o seguinte. Essa curva em vermelho aqui é a curva da raiz quadrada. Ou seja, essa curva aqui é o gráfico da função raiz quadrada. Essa reta aqui é o gráfico dessa função aqui. Então, o que nós verificamos? Que nesse pedaço aqui, próximo de 1, né, até um pouco mais, mas a gente diz que na vizinhança de 1, a reta em azul se aproxima da parábola, que é uma parábola, né? Se aproxima da curva em vermelho. Ou seja, elas são próximas. Porque se eu olhar aqui, né, eu tenho uma baita diferença em 4. Mas sei lá, 1.1, a diferença é pequena. Em 0.09, a diferença é pequena. Né? Em 1 é igual, né? Porque o que acontece? Se eu colocar x igual a 1, o menos 1, 0. Então, meu y vai ser 1. Né? Então, nós podemos usar essa reta aqui para aproximar esse valor aqui, da raiz quadrada. Né? Então, vamos verificar como é que funciona. Então, eu vou lá e pego a calculadora. Peguei a calculadora e fiz a raiz quadrada de 1.1. Tá, encontrei aquele valor. Agora, eu vou usar a reta. Então, se eu for usar a reta, o que vai acontecer? No lugar do x, tá? No lugar do x, eu vou colocar o 1,1. Né? Então, o que aconteceu? Eu tenho... Vou fazer o seguinte. Vou botar um slide aqui. Então, se eu for aproximar pela reta, o que acontece? Então, o x é 1,1. Então, como é que vai ficar minha raiz quadrada? Vou chamar de y, que é a raiz quadrada, igual a 1 mais 1,2
1,1 menos 1. Quanto é que é 1,1 menos 1? É 0,1. Então, fica 1 mais 1,5. Esse 0,1. Bom, 0,1 sobre 2. Então, se eu usar a reta, né, essa reta aqui, dá para ver que bem pertinho do 1, eu vou encontrar 1,05 como resposta da raiz quadrada. Qual é a resposta da calculadora? Opa! Qual foi a resposta que a calculadora tinha me dado? A calculadora tinha me dado isso aqui. Então, o que eu vejo? Esse número aqui é bem próximo de 0,05. Bem próximo. A minha aproximação é muito boa. Qual vai ser meu erro relativo? Então, meu erro relativo é o erro absoluto. 1,0488 menos 1,05. Então, aqui deu 1,04 vezes 10 na menos 3. Então, 0. Dividido isso por 1,0 pelo valor verdadeiro, né? Divide isso pelo valor verdadeiro. Qual é o valor verdadeiro? 1,048808. Sabe que esse é o valor verdadeiro. Bom. 488. E isso me dá vezes 100. Me dá um erro, né? Um erro relativo de 0,11%. Certo? Um erro muito pequeno. Mas eu digo para vocês, esse erro acontece porque eu estou próximo de 1. Porque esse meu modelo para apresentar, esse meu método para representar a raiz de x, ela só funciona perto de 1. Ela não funciona perto de 2. Ou seja, é um modelo de aproximação bem limitado. Tá? Repetindo a ideia, né? Ou seja, aqui. Então, aqui está 1,05. Né? Repetindo a ideia para o 0,99, fiz na calculadora, apliquei a reta e encontrei 0,095. Então, aqui eu apliquei a calculadora. Aqui eu fui lá e calculei usando esse método. Encontrei 0,995. Ou seja, um valor bem próximo mesmo. Mas por quê? Ainda por que ele ficou mais próximo ainda? O erro relativo dele é menor ainda. Por quê? Porque ele o 0,99 está bem grudadinho no 1. E essa aproximação aqui, ela funciona muito bem próximo do 1. Tá? Então, por isso que nós tivemos aproximações muito boas. Tá? E aquilo que eu mostrei para vocês no gráfico, né? Então, o vermelho é a curva da raiz de x, e aqui nós temos a reta. Então, quanto mais próximo do 1, né, a reta e a curva elas estão muito próximas. Bom, isso que nós fizemos aqui é o que a gente chama de aproximação linear. Né? Por que tem esse nome? Né? O que é aproximação linear? Bom, eu estou me aproximando por uma reta. Ou seja, próximo, né? Próximo da minha curva, eu tenho uma reta. E essa reta aqui, ela é uma reta já conhecida de vocês. Né?
Ela é uma reta conhecida. Vocês já estudaram isso lá no bom e velho cálculo 1, que é a reta tangente. Né? A reta tangente, ela também é conhecida como aproximação linear. Né? Ou seja, ela se aproxima linearmente, né, de um ponto. No ponto de tangência, o que acontece? A curva e a reta são iguais, mas na vizinhança, a reta e a curva são próximas. Ó. A reta e a curva que são próximas. Ó. Você vê que ele está dando um zoom aqui. Ó. A gente vê que a reta e a curva são bem próximas. Certo? Então, aqui ele está dando zoom e está aumentando, mostrando, olha, quanto mais próximo do ponto, eu verifico que as duas são idênticas, são muito próximas. Então, por isso que a aproximação linear ela é boa, próxima do ponto de tangência. Então, né, nós temos, então, a reta tangente como uma aproximação. Então, né, obter a aproximação linear, né, da raiz quadrada de x na vizinhança. Vou modificar aqui, a gente já fez isso. Na vizinhança de 3 e calcular o valor aproximado de 3,05. Então, o que nós estamos fazendo aqui? O que o problema está dizendo? Eu tenho a raiz quadrada de 3. Eu quero a aproximação linear da raiz quadrada próximo a 3. Então, essa aqui é a curva da raiz quadrada. Aqui está o 3. Certo? No 3, eu vou ter que fazer a aproximação linear. Geometricamente falando, a aproximação linear corresponde ao quê? A reta tangente a essa curva no ponto 3. Né? Por quê? Porque dessa forma, agora, próximo do 3, tanto a reta quanto a curva, elas são muito próximas. Né? Então, quanto mais próxima do 3, reta e curva, né? Quanto mais próximo do 3, a reta e a curva, elas são próximas. Então, como eu quero 3,05, a reta tangente à curva em azul no ponto 3 vai aproximar a raiz quadrada. Então, como é que eu calculo a reta tangente? A reta tangente é y0 Então, vamos começar com os valores zeros, né? Quem é meu x0? Bom, o x0 é a vizinhança, né? Ou seja, o centro da vizinhança. O centro da vizinhança é 3. Né? Então, esse é o centro da vizinhança, sempre vai aparecer. Quem é o y0? Bom, é a imagem da função no centro da vizinhança. Né? Qual é a minha função? É a função raiz quadrada. Né? Então, a minha função que eu estou trabalhando é a raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada de x0. Ou seja, quanto vale o x0? Né? O x0 é raiz de 3. Vou deixar ele denotado dessa forma. Meu y0. Eu vou fazer só uma mudança estratégica aqui. Professor, e as suas mudanças estratégicas? 4. 4. Por que o professor está botando 4? Porque se eu botar 4 aqui, eu tenho uma raiz bonita. Ah, e na prova, e tem um aluno que fica apavorado, e se acontecer, na prova tu vai fazer com a raiz de 13 e vai ficar feliz se der certo. Bom,
raiz de 4, 2. Então, a minha imagem aqui é 2. Então, eu descobri quanto é o x0, que foi dado aqui, e o y0, que eu encontrei 2. Então, o que falta aqui? O y'. Quem é o y'? É a derivada. Então, como é que eu calculo a derivada de x elevado de x a 1 meio? Derivada de x a 1 meio é 1 meio de x na 1 meio menos 1. Ou seja, 1 meio de x na menos 1 meio. Que você pode reescrever como 1 sobre 2 raiz de x. Lembrados lá do cálculo 1? Então, quanto é que é a derivada calculada no ponto x igual a 2, né? Porque ele está pegando o x0. Quem é o x0 é 4. Opa, x igual a 2 não, x igual a 4. Né? X igual a 4. Então, vai ficar como? 1 sobre 2 raiz de 4. 1 sobre 2 vezes 2. Isso aqui ficou 1 quarto. Então, vamos escrever aqui do lado. Então, o que eu sei? Meu x0 é 4, o meu y0 é 2, e o meu f' de 4 é 1 quarto. E eu vou apagar isso aqui. Então, printando para o professor apagar. Sim, pessoal, a gente precisa saber derivadas aqui na disciplina, né? Lá do cálculo 1, cálculo 2. Né? Então, y igual a y0. O y0 é 2. Mais 1 quarto vezes x menos x0. Quanto é que é o x0? 4. Então, aqui está a equação da reta tangente, a aproximação linear. Ah, professor, mas eu queria escrever mais bonita. 1 quarto de x menos 1, né? 1 quarto vezes 4. Então, eu posso escrever como sendo 1 quarto de x menos 1. Então, se o meu x for igual a... Então, agora, o que acontece? Se eu tenho 4,05, eu vou ter 1 quarto vezes 4,05 menos 1. Então, 4,05 dividido por 4 menos 1. Ô, professor. Opa, aqui é mais 1, né? Agora que eu vi. 4. Onde é que o 2 foi parar ali? Ele virou 3 ali, então, senhor. É 3, não, Ah, não é mais 1, é 3. 3. Eita, nós, eu tô com... É que sabe o que é? É que o meu cronômetro aqui tá correndo contra mim. E aí aqui é menos. E aí aqui é mais 1, né, pessoal? Ó. Ah, tá. Ele sai menos lá do Isso, parênteses. porque vai ficar a ponto, ele tem que ficar bem pertinho, né? 4,5 dividido por 4, mais 1. Isso aqui dá o 2,0125. Tá? E se eu tiro a raiz quadrada de 4,5, né? Se eu faço na calculadora, 4,05, isso aqui é 2,01246. Certo? Ou seja, isso aqui na calculadora e isso aqui na reta tangente. Pessoal, eu vou ter que desligar rapidamente, porque nós temos 1 minutinho, certo? Eu vou sair para dar tchauzinho. Se der tempo ainda. Eu tenho menos de 1 minuto. Então tá, pessoal. Em cima do laço, fechando. Eu vou postar esse vídeo para vocês reassistirem. As atividades eu vou postar também até o final da noite, certo? Boa semana e quarta-feira nos vemos. Valeu. Falou. Boa semana para vocês. Valeu, senhor. Falou.